Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, a gente está aqui mais uma vez reunidos para nós darmos início ao nosso Clube A11. E eu vou chamar aqui o tio Rodrigo. Vem aqui, tio Rodrigo, que a gente vai começar cantando. A gente vai ter muito louvor hoje, a gente vai aprender mais da Palavra de Deus. Né, tio Rodrigo? Isso, vamos lá? Vamos lá, a gente vai começar o que, tio Rodrigo? A gente vai começar cantando o nosso hino do Clube A11, né? Bora lá, bem bonito? Família A11, vamos lá. Família A11 vai, firme onde Deus mandar, correr a cavalo, não sem vergonha, servindo ao Senhor, recompensa ganha, dá-se prontos pra marchar, vão-se na verdade andar, da palavra de Deus viver. Muito bem, crianças. E sempre na nossa abertura, a gente canta o nosso hino e faz o nosso compromisso à Bíblia. Muito bem. Então, ó, a gente vai até deixar o violão aqui para ficar bem arrumado. Todo mundo aí na sua casa, ó, se arrume direitinho. Espero que todo mundo esteja aí com a sua farda do lance, né? Do seu clube aí, bem bonito. Vamos todos ficarmos de pé, tá bom? Vamos ficar na posição, ó, de sentido, ó, sentido. Aí vamos pegar o braço direito, ó, colocar aqui no peito, tá bom? E vamos lá fazer o nosso compromisso à Bíblia. Vamos lá, tia Larissa? Vamos lá. Vamos lá. Comprometo-me a honrar a Bíblia, a santa palavra de Deus, e farei dela uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. E guardarei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem é contra ti? Deus. Deus, a gente está falando de Deus para nós não pecarmos contra Deus. Vamos agora também cantar o nosso hino à bandeira. Que bandeira, tio Rodrigo? A bandeira do Brasil, nosso país, né? Muito bem, tá bem aqui a nossa bandeira. Olha aqui ó. a nossa bandeira. Traz o Rodrigo aí, ó. Olha aqui, ó. Nossa bandeira do nosso país, né? Do país, do nosso Brasil. Bom? E qual é a estrofe que a gente vai cantar, tio Rodrigo? A segunda estrofe. Vamos lá. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Aventura sentar nessas latas, no esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da terra do Brasil. Muito bem. Agora, tio Rodrigo, vamos abaixar nossas cabeças para fazermos uma oração? Vamos lá, todo mundo abaixa a sua cabeça aí na sua casa. Feche Feche os os seus olhos olhos. e Nós vamos reverência falar a Deus, com Deus, tá? tá bom? Oremos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado, te agradecemos mesmo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, mesmo de nossas casas, que nós temos essa oportunidade de ouvirmos mais de Ti, de aprendermos mais da Tua Palavra e também de Te louvarmos, Senhor. Nos abençoa e nos ajuda a aprendermos mais, Senhor, acerca da Tua salvação, Senhor, e do que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, tio Rodrigo, a gente vai continuar o nosso Clube A11, cantando, né, bem bonito, louvando a Deus. E a gente vai começar com uma música que ele gosta muito. Diz assim, ó. Boa tarde com... Tristeza. Tristeza, tia Larissa? Não, alegria. Boa tarde com alegria. Vamos lá, bem bonito, hein? Vamos lá, com um sorriso no rosto. Boa tarde com alegria. Desejo pra você uma bela tarde. Andando
corinho fala assim, ó. Como é bom, todos juntos no lar. Render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. A gente não tem a oportunidade agora de estarmos aqui, né? Na igreja todos reunidos. Mas você pode ir da sua casa louvar a Deus, você pode ler sua Bíblia, você pode aprender mais, né? Através do Clube Alance mesmo. E também pregar a palavra aí para os seus pais, para os seus irmãos, para quem não conhece a respeito de Jesus, né? Então a gente pode, do nosso lar, sim, né? Louvar a Deus. Vamos lá, tio Rodrigo, cantar essa música bem bonita? Como é bom, todos juntos no lar, e de graças dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Como é bom, todos juntos no lar, e de graças dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Tudo bem, qual é o nosso próximo corinho, tio O Rodrigo? nosso próximo corinho. Eu, na Bíblia, creio. Olha, preste bem atenção nos versos desse corinho, que isso é muito importante. Bem assim, ó. Eu, na Bíblia, creio que de Deus ela é revelação. O que nós cremos também? Em Jesus, eu creio. Creio que ele é o quê? Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida pelos pecadores, se morreu por mim. Creio em Cristo vivo, que ressurgiu dos mortos, vive para mim. E finalmente, né, nós cremos, nós temos essa esperança, que Ele volta e vai nos buscar nos ares. Vamos lá cantar bem bonito? Eu na Bíblia creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida pelos pecadores, se morreu por mim. Creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Muito bem, a gente acabou de cantar, né? Que eu na Bíblia creio. Eu creio que Jesus veio a esse mundo para morrer por cada um de nós. Eu creio que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive hoje lá no céu. E um dia ele vai voltar, né? Eu sei que eu vou voltar com Cristo, você sabe, tio Rodrigo? Eu sei também. Muito bem, só aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, é que vão voltar com Cristo para o céu, tá bom? E o nosso próximo corinho diz bem assim, ó, crê somente, crê no que Deus disse, é certo estar de pé. Eu já dei spoiler do último corinho, olha. Vamos lá. Puxa vida, crê no que Deus disse, que é certo estar de pé, ele nunca falha, é verdadeira fé. Vamos lá? Crê no que Deus disse, que é certo estar de pé, Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo de Deus nascido é, crê nesse evangelho, é verdadeira fé. mais uma vez que até o Thiago se atrapalhou aqui Vamos no lá, hein? gesto. Vamos com gestos, hein? Crê no que Deus disse, que é certo estar de pé, Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo de Deus nascido é, crê nesse evangelho, é verdadeira fé. muito bem, agora sim a gente vai para o nosso último corinho que fala o quê? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente o quê, tio Rodrigo? Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Vamos lá? 2 vezes, vai. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente, Deus que sempre dá. Crê somente, sim. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente, Deus que sempre
versículo agora com o Rodrigo. Muito bem, criança, agora está na hora da gente aprender o nosso versículo. O nosso versículo está lá no livro de Hebreus, vamos lá, fazer uma espada para aqui, tá bom? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todo mundo pega a sua Bíblia aí em casa, se prepara, tá bom? Vamos lá. Hebreus 11, 6. Já! Opa! Já achei, hein? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Mas a gente vai aprender só o começo do nosso versículo, só o começo desse versículo. Tá bom? A gente vai aprender, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Então vou deixar a Bíblia aqui. Vamos lá, todo mundo faz a nossa Bíblia aqui, ó. Vamos lá, todo mundo repetindo comigo, hein? Hebreus 11, 6a. Bem fácil, é só o começo do versículo, hein? Bora de novo. Hebreus 11, 6a. O que ele diz lá em Hebreus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem fácil, né? Nosso versículo. Vamos lá repetir mais uma vez? Vamos lá, hein? Hebreus 11, 6a. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Bora repetir mais uma vez antes da nossa lição? É bem fácil, acho que vocês já estão pegando bem rápido, tá bom? Vamos lá mais uma vez, hein? Todo mundo fazendo a Bíblia assim. Hebreus 11, 6a. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem fácil, né? Vamos agora, as crianças, abaixar nossa cabeça para falar com Deus antes da nossa lição. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa tarde, te agradeço pelos cânticos que nós cantamos, pelo versículo que aprendemos e que o Senhor possa abençoar agora a tia Carla, que vai contar a nossa lição. Eu te agradeço mesmo por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Tia Carla. Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais um milagre de Jesus. Nós estamos estudando os milagres de Jesus. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus que ele realizou? Foi lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Em seguida, eu lembro, que eu até contei também, um outro milagre que ele fez, ele estava em Caná também da Galileia, mas com o poder da palavra dele, ele curou um filho do oficial do palácio que estava em Cafarnaum. E a lição de hoje, ela vai acontecer lá em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum. O servo de um centurião era um homem que era o chefe dos soldados. Ele comandava 100 soldados, por isso que era centurião. E o servo dele estava muito doente, estava paralítico, ele estava quase à morte. Ou seja, não tinha mais solução para ele não, a não ser um milagre. E Jesus, ele estava em Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, ali naquela cidade, próximo de onde os soldados estavam. E então, quando ele pediu àquele centurião, sabendo que Jesus estava ali, aquele centurião era um homem que era um homem bom para os judeus, eles se davam bem para os judeus, apesar de ele ser um centurião, mas ele se dava bem com alguns judeus, de maneira que alguns judeus até gostavam dele, porque ele ajudava eles também. E aí então ele chegou com alguns dos anciãos, com alguns dos homens velhos de lá dos judeus, e pediu que eles fossem falar com Jesus. Na realidade, aquele centurião, ele não se achava digno de falar com Jesus. Por isso que ele pediu para que aqueles homens fossem lá e falassem com Jesus. E aqueles homens foram falar com Jesus. Chegaram lá, falando muito bem até do centurião, dizendo que o centurião era um homem que ajudava eles e que tinha até construído uma sinagoga. Sabe, Deus, Jesus é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo.
mas Jesus quer que a gente se achegue a Ele, que a gente fale das nossas coisas para Ele, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Jesus quer isso. E aqueles homens foram falar com Jesus sobre o problema do centurião, que o centurião tinha pedido para que ele fosse até lá na casa dele, curar o servo dele que estava doente. Jesus, então, como sempre das outras vezes, atendendo ao pedido, ele foi então até a casa do centurião. Mas quando Jesus estava chegando lá na casa do centurião, o centurião, ele então enviou alguns dos seus amigos para ir falar com Jesus, antes que ele chegasse na casa dele. Porque ele disse assim, olha, ele não se achava digno de que Jesus fosse até a casa dele, porque ele sabia que Jesus era um homem santo, que Jesus é um homem bom, e ele não se achava um homem que pudesse, qual é a palavra? Ele não se achava um homem digno, não se achava um homem merecedor da presença de Jesus na casa dele. E aí então ele mandou os amigos dele até lá falar com Jesus, para falar o seguinte, eu vou ler aqui na palavra de Deus. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Sabe, apesar daquele homem ter uma boa reputação, ter um bom comportamento perante os judeus, mas ele mesmo não se achava digno de estar na presença ali de Jesus. Tanto que ele enviou pessoas para falar com Jesus. Eu estudando, eu vi aquele homem, ele se sentia assim um pecador, ele se sentia um homem mesmo que precisava da graça de Deus, da misericórdia. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos nos aproximar de Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus. E aquele homem estava se sentindo desse jeito. Mas sabe, uma das coisas que aquele homem mandou falar para Jesus foi o seguinte, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí então, que palavra bem maravilhosa é essa, porque ele disse, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele não se achava digno, mas porém ele acreditou na palavra de Jesus. Sabia que Jesus tinha esse poder de curar o seu servo só com uma palavra. Assim como naquele outro milagre de Jesus, que quando ele estava lá em Caná da Galileia, Jesus curou o filho do oficial só mesmo com uma palavra. Assim também Jesus pode fazer isso. Pela fé, sabe? Jesus ficou muito admirado mesmo da fé daquele centurião. E ainda eles falaram outra coisa também, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Então aquele homem estava acreditando na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E aí então Jesus ele então ficou admirado mesmo da fé daquele homem, e então ele se virou para todos os seus seguidores, aqueles homens que estavam seguindo Jesus, e aí ele disse o seguinte, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Ele, sendo Deus, ficou admirado da fé do que aquele homem acreditou na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. E a gente tem esse privilégio hoje de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, ter na nossa vida. Então basta a gente crer e confiar em cada palavra que tem aqui, que vem da palavra de Deus, que é a Bíblia. E sabe, depois que Jesus falou isso para aqueles homens voltaram lá para a casa do centurião. E quando eles voltaram, sabe o que eles encontraram?
encontrar o servo do centurião curado somente pela palavra de Jesus e pela fé do centurião, porque ele acreditou que Jesus poderia curá-lo. E Jesus é o único que pode curar mesmo a pior doença da nossa vida, que é o pecado. Uma vez que a gente coloca a nossa fé no Filho de Deus, naquele que morreu por mim, naquele que morreu por você na cruz, mas que não ficou morto, que ressuscitou ao terceiro dia, ele é o único que pode nos salvar. Devemos crer, confiar na palavra de Deus, confiar, colocar a nossa fé no que diz a palavra de Deus, porque Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Você já encontrou, já colocou a sua fé em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Faça isso. Coloque a sua fé, creia, leia a sua Bíblia. Você que é um ansista, decora os versículos, procure em cada palavra, cada versículo que você tiver decorando. Não decore só para falar para o seu líder, mas creia que é a palavra de poder, é a palavra da verdade, é a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que nos salva, que é a palavra de Jesus. Amém? Até a próxima. Tchau.